Você já reparou que ultimamente a disputa é para ver quem tem o maior míssil? Quem é o dono da bomba mais potente? Quem é que faz mais barulho? Quem é que impõe mais medo? É míssil para lá, é navio de guerra para cá, aviões de guerra desfilando para tentar amedrontar o cara que mora na linha de lá. Bloqueio marítimo, míssil que entra dentro da montanha, cerco de guerra. Tudo isso mostra algo que vai além da geopolítica. E se eu te dissesse que essa guerra e quase todas as outras trata-se da mesma coisa? É um grande teatro para ver quem tem o falo maior. E hoje eu te convido para dar uma olhada nesses conflitos que a gente está vendo pelo mundo sob a ótica da psicanálise e tentar entender por que essas demonstrações de poder falam, na verdade, sobre o medo imenso. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Mário, eu sou psicanalista e aqui eu falo sobre as coisas do cotidiano sob o olhar da psicanálise. Então se inscreva, dê o seu like e vem comigo. Antes da gente esmiuçar esse assunto todo, precisamos entender dois conceitos. O que é o falo para a psicanálise? Na psicanálise, o falo não é o pênis. Não falamos de órgão sexual. Falo é um símbolo de poder, de desejo, de completude. É aquilo que a gente acredita que o outro tem. E que se nós tivéssemos, aí sim, finalmente, estaríamos completos, estaríamos inteiros, estaríamos sendo amados de verdade. Falamos sobre nos sentirmos suficientes. É um lugar simbólico que parece nunca estar com a gente, mas sempre com o outro. Só que o ponto mais importante aqui é o seguinte: ninguém tem o falo, porque ele é simbólico, ele retrata aquilo que falta. E o que falta para você, o que você julga que é algo faltante na sua vida, pode não ser para o outro. Então, como assim o outro tem o falo que eu não tenho e quero? Ou eu tenho o falo que o outro quer? Como que a gente sabe qual é a falta? Se cada um vê a falta, sente a falta, experiencia a falta de uma forma diferente. E é por isso que na sociedade o falo ele aparece disfarçado, ele aparece com outras roupagens. Falamos de status, falamos de beleza, falamos de influência, falamos de grana e, claro, de poderio militar. Então, demonstrações de força, domínio de território, lançamentos de mísseis ou desfiles, com tanques de guerra e aviões ultramodernos. Isso tudo é só uma forma de dizer: eu tenho falo, eu tenho poder, então eu posso. Mas será que isso é verdade? Se todo mundo quer mostrar que tem o poder, é porque, no fundo, morre de medo de perdê-lo. E aqui entra um outro conceito central na psicanálise: a castração. Corte do falo. E a castração na psicanálise não é cortar nada fisicamente. Lembra, o falo é uma coisa imaginária. Como você corta uma coisa imaginária, entende? Então essa castração, esse corte, ele é simbólico. Simboliza reconhecermos que nós não podemos tudo o que queremos. Quando a gente entra no mundo da linguagem, do desejo, da cultura, a gente se depara com linhas que a gente não pode cruzar. Os famosos limites. A gente descobre que não é tudo para o outro, que há regras, que há limites, que o desejo ele nunca se realiza por completo. Freud já falava sobre isso no início do século XX e Lacan levou mais longe. Lacan dizia que a castração é o que estrutura o sujeito. Sem a castração a gente viveria preso a uma ilusão de onipotência infantil, onde o mundo deve se dobrar à minha vontade, onde a minha vontade é a lei, e o mundo deve fazer tudo o que eu desejar. Mas não é bem assim que funciona. E o que é a guerra, senão a negação desesperada de uma castração? Potências querendo mostrar que podem tudo e que nada as atinge. Mas quanto maior a exibição de poder, mais evidente fica o medo de perdê-lo. Vamos pensar junto. O míssil ereto, penetrante, explosivo, é ou não é um símbolo fálico? O avião que cruza o céu como uma lança, o navio que corta os mares e bloqueia os acessos. Tudo isso é encenação de um poder fálico. Mas aqui entra um outro conceito. Você está anotando aí? Falamos do conceito de fetiche. O fetiche é o objeto que tenta encobrir uma falta. É o que a gente usa para não olhar para o vazio, para a falta, para a ausência do falo. Então o míssil não é só uma arma. Ele é também um fetiche. Uma tentativa de compensar a sensação de impotência. As potências e líderes mundiais fazem isso o tempo todo. Mas sabe de uma coisa?
A gente também. A gente se exibe nas redes sociais, mostra conquistas, briga nas sessões de comentários, querendo vencer discussões. Tudo para evitar encarar que no final nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos castrados. Aí vem a parte mais delicada. A guerra lá fora é um espelho das guerras daqui de dentro. Porque todos nós, de alguma forma, estamos lidando com essa mesma lógica. A gente tenta provar o tempo todo que a gente tem um falo, seja através do nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa performance, nosso corpo. Mas quando a gente não aceita a castração, a gente não suporta a falta, a gente entra em guerra, às vezes com o outro, às vezes com nós mesmos. A castração é algo realmente difícil de aceitar. Ela mostra que nós não seremos tudo, não teremos tudo, que não temos garantias. Mas também é ela que nos torna humanos. A castração é que nos tira da fantasia infantil de que podemos tudo sozinhos. Então aqui fica um convite. Da próxima vez que você vir uma guerra se formando, seja ela entre países ou dentro de um relacionamento, se pergunte: de quem é o falo que está em jogo aqui? E o mais importante, o que essa guerra está tentando esconder? Porque enquanto a gente acreditar que precisa ter um falo para ser alguém, a gente vai estar sempre em guerra com o mundo e com a gente mesmo. E como que a gente identifica esse teatro de falos dentro de casa? Repare nos seus gatilhos de poder. Isso aparece quando você sente que tem que vencer discussões, por mais pífias que elas sejam. Exibir conquistas para desconhecidos ou então colecionar likes. E nessa hora você pode se perguntar: que falta que isso está tapando? Observe onde surge a raiva. A fúria explode quando alguém ameaça o falo que você fantasia possuir. Status, aparência, dinheiro, poder, razão. Aceite os limites concretos. Sempre que um não chega, existe ali uma possibilidade de você perceber e entender que a castração, ela é boa no final. Pois isso te faz entender que o mundo não deve se dobrar às suas vontades. Assim você pode compreender essa castração simbólica e amadurecer, ao invés de querer inflar o seu ego. Converse sobre a falta. Falar sobre vulnerabilidade desmonta aquela sensação de completude e abre espaço para relacionamentos mais reais. Transforme a comparação em curiosidade. Em vez de você provar que você tem mais, que você pode mais, investigue o que você realmente deseja. Investigue o que falta em você. O falo simbólico sobe quando você nomeia o que você realmente deseja. Em resumo, a guerra lá fora é só um espelho da guerra aqui dentro. Quando você acolhe a sua castração, você não precisa mais se armar até os dentes para provar que é inteiro. Acolha-se, cuide-se e seguimos.